Beleza, vamos mergulhar nessa história. Hoje a gente vai dissecar uma realidade de altíssimo risco no direito administrativo. Imagina só, assumir a bronca de um cartório sob intervenção. Tem uma responsabilidade gigante envolvida, riscos trabalhistas e civis absurdos e, claro, aquela expectativa lógica de receber uma remuneração justa e estritamente amparada pela lei. Esse caso do recurso em mandado de segurança 67.503, lá de Minas Gerais, julgado pelo STJ, é um estudo de caso simplesmente fenomenal para quem estuda ou respira o setor extrajudicial. O nosso roteiro passa rápido por o cenário da intervenção, o conflito normativo entre lei e resolução, a diferença entre vacância e intervenção, a vitória no STJ, o impacto financeiro e, por fim, lições práticas para quem advoga. Considere essa nossa análise como se fosse um briefing entre sócios no escritório, uma mentoria essencial para navegar nesses mares complexos e, vamos ser sinceros, bastante perigosos do direito administrativo extrajudicial. Ponto 1. O cenário da intervenção. A realidade do munus público. A origem de toda essa dor de cabeça começa com um profissional do direito nomeado para assumir provisoriamente o cartório de registro de imóveis de Manuaçu, entre os anos de 2011 e 2015. Assumir uma serventia nessa condição de urgência não é brincadeira, exige um preparo tremendo. O interventor responde por todos os atos cartorários, toca a equipe, protege o acervo e, no final das contas, espera que a compensação financeira dele, que está fixada em lei federal, seja respeitada quando o processo disciplinar contra o antigo titular terminar. E isso ilustra de forma brilhante o que o mestre Hélio Lopes Meirelles sempre ensinou sobre a verdadeira natureza jurídica dessa função. Agentes delegados são particulares executando uma atividade pública, atuando por conta e risco próprios, mesmo com o Estado fungando no pescoço na fiscalização. O interventor assume esse mônus com uma carga de risco pessoal absurda. Ele não é um funcionário público comum, longe disso. É um particular, colaborando estreitamente com a administração pública. Seção 2. Conflito normativo, lei contra resolução. O obstáculo aparece. É justamente aqui que a coisa aperta e vira um embate gigante. Depois de anos segurando a barra da intervenção, o juízo local, seguido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, simplesmente passou a tesoura nos honorários que o interventor tinha direito de receber. A justificativa? Eles deram prioridade absoluta para uma mera resolução administrativa do CNJ, deixando de lado uma lei federal super clara e válida. Inacreditável, né? Olha só o tamanho da pancada. 90,25% do subsídio dos ministros do STF. Esse foi o teto financeiro que os tribunais inferiores aplicaram ao interventor de Manuaçu, com base na famosa Resolução 80 de 2009 do CNJ. Só que tem um erro estrutural gritante aí. Esse limite do CNJ foi criado estritamente para gestores interinos de cartórios que estão totalmente vagos, e não para interventores. Aplicar essa regra ao nosso caso gerou um prejuízo financeiro devastador, tudo por causa de uma falsa equivalência que feriu de morte o princípio da legalidade estrita. Para entender a gravidade do erro, é só visualizar a clássica pirâmide de hierarquia das normas. A decisão do juízo de primeira instância basicamente atropelou a Lei Federal 8.935 de 1994, a famosa Lei dos Cartórios. Uma resolução administrativa que fica lá na base da pirâmide, derrubando uma lei federal que está no topo. Para quem estuda direito administrativo a fundo, isso soa um alarme ensurdecedor sobre como ignorar a pirâmide normativa pode pulverizar direitos fundamentais. Tópico 3. Vacância versus intervenção preventiva, decodificando os regimes jurídicos. Agora, o que é super interessante nessa nossa análise é como desatar esse nó da corte inferior exigiu uma decodificação técnica muito cirúrgica do status real daquele cartório durante os anos de gestão. A distinção que as instâncias inferiores fingiram não ver ou não entenderam fica super clara quando a gente separa os conceitos. De um lado existe a figura do interventor. A gestão dele é temporária justamente porque o cartório não está vago. O titular existe, ele só está suspenso de forma preventiva. Do outro lado, o cenário do interino. Esse sim está gerindo um cartório que perdeu a delegação, o cargo está vazio, só esperando um novo concurso público. Colocar essas duas figuras no mesmo balaio administrativo e financeiro é um erro jurídico colossal. Fazendo um comparativo rápido da regra do jogo, o abismo normativo fica evidente. Se a serventia está provida e apenas sob intervenção, o artigo 36 da Lei 8935 crava que a remuneração tem que ser metade da renda líquida apurada. Fim de papo. Agora, se a serventia está vaga de fato, sendo tocada por um interino, aí sim entra a resolução do CNJ e o teto de 90 a 25%. Toda a estratégia de sucesso que subiu para o STJ usou exatamente essa clareza para provar que em Manuaçu nunca existiu vacância naqueles anos. Era uma intervenção pura. 4. A vitória no STJ. O clímax do caso.
E é aqui que a discussão chega em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça. A busca do impetrante era pelo triunfo da estrita legalidade, pela garantia básica de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. E ali precisava gritar mais alto que a caneta da administração. A pergunta de $1 milhão que pautou o debate no STJ foi super direta. Pode uma resolução administrativa sobrepor-se a uma lei federal explícita? Pois é, esse breve silêncio é justamente para a gente sentir a gravidade constitucional que o erro de interpretação da Corte Inferior carregava. E a resposta do STJ, fundamentada de forma primorosa pelo ministro Sérgio Kukina, foi um sonoro não. O raciocínio da Corte cravou que nenhuma resolução, mesmo vindo de um órgão respeitadíssimo como o Conselho Nacional de Justiça, tem força para atropelar o comando explícito de uma lei federal válida. A Lei 8.935 está valendo, não foi declarada inconstitucional, então ela dita as regras. A supremacia da lei venceu o embate. Tópico 5. Impacto financeiro e honorários. A recompensa pelo risco. Com a hierarquia das normas restaurada em Brasília, o foco da demanda virou puramente para a prática, o dinheiro. O antigo titular foi, enfim, condenado na esfera administrativa, sacramentando a perda definitiva da sua delegação. E com essa condenação, ativou-se o grande gatilho do caso: 50% da renda líquida garantida pelo artigo 36. Funciona assim: durante todos os anos de investigação, metade da renda do cartório ficava guardada numa conta judicial especial. A lei diz textualmente que, com o titular finalmente condenado, aquele bolo financeiro inteiro pertence ao interventor. Esse era o direito líquido e certo dele, sem nenhum teto administrativo cortando a verba no meio do caminho. Vamos avançar e ver como isso se constrói na prática processual. O fluxo para colocar a mão nesse dinheiro segue 3 passos. Primeiro, ocorre o trânsito em julgado da condenação do antigo titular. Segundo, a apuração certinha de toda a metade da renda que foi depositada em juízo. E terceiro, o pedido de expedição do bendito alvará para efetuar o levantamento na conta. Foi exatamente nessa terceira etapa do alvará que tentaram dar o bote ilegal, barrando o pagamento e exigindo que a defesa entrasse com o remédio constitucional cabível. Seção 6. Lições práticas para advogados. Mentoria jurídica simulada. O impacto que esse precedente projeta no mercado jurídico é gigantesco. Para quem advoga ou busca carreira na gestão de cartórios extrajudiciais, dominar o esqueleto dessa tese de defesa é simplesmente vital. Anota aí, porque essas lições são de ouro. Primeiro, saiba mapear de longe os riscos profissionais de excessos cometidos por juízes locais ou corregedorias. Segundo, defenda de forma intransigente os direitos remuneratórios contra resoluções abusivas. Terceiro, o caso prova a eficácia absurda de um mandado de segurança bem instruído atuando como escudo. E quarto, construa seus argumentos focando cirurgicamente na hierarquia das normas e no texto da lei federal. Então, o ponto crucial é exatamente o que o ministro Sérgio Kukina encapsulou no acórdão. Exegese diversa não se poderá sobrepor a explícito comando constante de lei federal. Nenhuma interpretação administrativa no Brasil está autorizada a aniquilar comandos legais claros, e isso gera uma segurança essencial. Pensa bem, que profissional gabaritado largaria a vida para organizar o caos de uma intervenção, sabendo que no final o pagamento dele seria fatiado por uma resolução que nem se aplica ao seu status? A decisão do STJ protegeu o sistema inteiro. Fechando nosso estudo de caso com foco na segurança no direito administrativo. Esse debate deixa uma pulga enorme atrás da orelha para quem atua na área. Se um tribunal de justiça inteiro conseguiu aplicar uma resolução administrativa de um jeito tão prejudicial, atropelando uma lei federal expressa e ignorando a pirâmide normativa básica do país, quantas outras normas infralegais não estão em vigor por aí hoje, ultrapassando os limites da Constituição e só aguardando um bom advogado provocar o judiciário para cair por terra? É uma questão instigante para a gente refletir. Até a próxima análise.